É muito bom a gente ouvir esses testemunhos, e Deus, Ele é muito especial, porque eu não sei, eu acho que você também vai concordar comigo, no nosso viver sempre é uma reciclagem com o Senhor, né? Eu gostei do termo usado por um do Pablo, né? Um dos testemunhos que nós ouvimos, sobre uma reciclagem. A gente às vezes pode estar velho na igreja, andando com Deus, mas a todo instante Deus tem sempre uma reciclagem a fazer conosco. E nessa manhã, nós estamos entrando no mês de junho, né? E você que participa do pequeno grupo tem aí o seu journal. Você deve estar vendo então que nós estamos entrando na questão do batismo do Espírito Santo, né? E esse fundamento tão precioso da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero repartir com você o desfrutar do que você recebeu. Você sabe que a gente, muitas vezes a gente acaba bobeando, perdendo tempo e não desfrutando daquilo que a gente recebeu, né? Então, eu quero ver com você nessa manhã sobre isso. E antes de começar a ministrar, eu quero trazer um breve contexto bíblico acerca do batismo no Espírito Santo, acerca do Espírito Santo na palavra de Deus, tá? Vai ser bem breve mesmo, tá? Uma coisa rápida, porque é outro ponto que a gente quer falar, mas é só para trazer o contexto da questão do Espírito Santo. Bem, primeiro, o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, tá certo? Você com certeza lembra de um dos profetas declarando, lembra daquela declaração assim: acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Lembra desse? Então, o profeta Joel, né? Joel 2, 28 e 29, tem muitos outros textos, não vou citar todos aqui, mas muitos outros textos, tá? Então, já no Antigo Testamento, já havia essa declaração da parte do Senhor para nós. Uma coisa interessante que no Antigo Testamento, e eu já citei isso na mensagem anterior, é que o Espírito Santo, o manifestar-se dele não era como nós temos nos dias de hoje. O Espírito Santo era algo que algumas pessoas, então profetas, sacerdotes, eram pessoas que traziam do Espírito do Senhor, profetizavam, reis, Davi também, mais perto, mas aqui ele está apitando. Se eu ponho mais perto, ele vai apitar um pouquinho mais. Então tá bom. Então, no Antigo Testamento, né, nós vemos o Espírito Santo de Deus restrito a algumas pessoas. Mas quando entra no Novo Testamento, quando Cristo Jesus ele morre e ressurge, ele deixa para os seus profetas sobre um derramar abundante. Aí nós vemos até o cumprimento dessa profecia. E o Espírito Santo hoje, ele está a todos nós acessível. Então, no Novo Testamento, nós vemos uma declaração do Espírito Santo prometido. E você vai lembrar bem, nós ministramos aqui alguns domingos atrás, Mateus capítulo 3, o João Batista falando: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito e com fogo. Ele estava falando de Jesus, certo? Então, João Batista foi um dos que declarou acerca do Espírito prometido. O próprio Jesus, ele também declara no capítulo 7 de João. Olha só o que Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. E aí, o que acontece? É que esse estudo aqui é lindo e é bem interessante. O que acontece
é que Atos capítulo 1, né, o verso 4, o verso 8, se eu não me engano, o verso 4 traz de Jesus sendo elevado aos céus. E o que Jesus disse antes de ir aos céus? Gente, permanece aqui até que sejais revestidos do Espírito Santo. E aí o versículo 8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o próprio Senhor Jesus deixou, o Espírito. Agora, mas tem um texto tão lindo, eu não vou ler, não vou abrir, não vou ler agora, mas João, agora me falha o endereço certinho, João, realmente não vou tentar acertar, mas aonde a palavra de Deus diz assim, onde Jesus diz assim, se eu não for, o Espírito não vem. Eu vou para o meu Pai, e o meu Pai vai enviar o Espírito. Olha que coisa linda. O que Jesus estava deixando ali claro? Jesus estava deixando claro ali acerca do novo nascimento. Porque Jesus estava indo. E se ele não fosse, ele até diz assim, eu vou e vou enviar um consolador. Jesus estava dizendo, eu não vou deixar vocês no buraco, no vazio. Eu não vou. E Jesus estava deixando bem claro ali, olha, vocês não vão ficar desolados e abandonados. Não, o Espírito, o Consolador vem. E olha só, se você vai juntando os textos, você vai lendo os textos da palavra do Senhor nesse sentido, você vê Jesus indo, o povo ficando, e você vê Jesus declarando também, nós vimos agora no João 7, que eu citei, Jesus falando, olha, aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele estava falando isso com relação ao Espírito Santo que iam receber, quando? Quando ele fosse. Então, quando Jesus sobe, o Espírito Santo vem, o Espírito Santo prometido. Em capítulo 2 de Atos, a gente vê o início desse cumprimento, né? Capítulo 2, o versículo 4, então diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, aqueles que estavam no cenáculo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Bem, estou dando esse contexto todo, queridos, só para dizer o seguinte, Romanos 10, 9, ou 9, 10, 9, 10, né? Romanos capítulo 9, verso 10, diz que se com a tua boca você confessar e com o teu coração você crer que o Senhor Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, será salvo, né? João 3:3, Jesus está ali com Nicodemos e João fala sobre o nascer e Jesus fala sobre o nascer de novo. Não o nascer outra vez, mas um novo nascimento, um novo nascimento. E a 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, as coisas velhas já passaram. Ou seja, eu estou trazendo tudo isso, queridos, porque quando nascemos de novo, nós nascemos de novo da água, do arrependimento e do Espírito, porque o Senhor Jesus foi e Ele deixou o Espírito. Então, quando aceitamos a Cristo Jesus, todos nós somos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, temos o Espírito Santo, porque o Senhor não deixou buraco, Ele não deixou buraco. Agora, feito esse breve contexto bíblico acerca do Espírito Santo e do que a palavra de Deus traz sobre isso, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos sobre exatamente esse aspecto do que é desfrutar do que recebeu. E a gente vai até fazer aí um quadrozinho comparativo acerca disso. Então, abre lá em 2 Reis, capítulo 6. Queridos, me desculpem, não é gripe, mas é uma alergia, uma rinite alérgica aí, que na madrugada resolveu aparecer.
Mas ela resolveu aparecer, coitada dela, já está vencida, morta e desaparecida, né? Então, dá licença. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Vamos ler ali rapidamente. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Só para te situar, queridos, não sei se você conhece o território de Israel no mapa, mas no território de Israel no mapa, na parte norte, um dos primeiros vizinhos é a Síria, tá? E a Síria, então, estava em guerra contra Israel. Nesta ocasião, o reino de Israel era dividido. Você não sabia disso? Então, depois eu vou te convidar a você fazer o GV College, né? Tem a disciplina do Velho Testamento, eu sou professor e tal, você vai ver tudo isso aí. Então, o reino era dividido. O reino era unificado: Saul, Davi e Salomão, que foram reis com o reino unificado. Os filhos de Salomão trouxeram uma pequena divisão, e Jeroboão, né, dividiu. O que aconteceu? A parte norte do território foi chamada de Israel, com a capital Samaria. A parte sul de Israel era chamada de Judá, com a capital Jerusalém. Tá? Então o reino foi dividido. O que estava acontecendo aqui é que a Síria queria invadir a parte norte, só a parte norte, que é Israel, tá certo? E o rei da Síria então fez guerra contra, tá? Continuando, verso 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Bem, gente, numa estratégia de guerra, você vai para um determinado, o rei da Síria, vamos para esse lugar que nós vamos pegar Israel. E aí, quando eles estão lá, tudo escondidinho, preparado, esperando, chega Israel por trás. E eles são desbaratados. O rei começou a isso não foi uma, nem duas vezes. O rei começou a desconfiar. Tem alguém infiltrado. Tem alguém que é daqui, mas é de lá também, né? E aí o próximo versículo diz isso. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu, Senhor, e disse, ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse:
Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhe os olhos o Senhor, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Então o rei de Israel os viu e perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aquele que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, da parte da Síria, e não houve mais investidas na terra de Israel. Até aqui. Pai, nós te clamamos, Senhor, que somente o Teu Espírito venha falando a nós, venha agindo sobre as nossas vidas, Pai. Há uma liberdade, Senhor, da Tua presença, e uma liberdade, Senhor, dos nossos corações que nós colocamos diante de Ti, para que somente o Senhor fale a nós, e o Senhor venha operar e agir em nós, Senhor, porque nós queremos sair daqui, edificados pelas Tuas mãos, Senhor, a glorificar o Teu nome, ó Deus, sobre aonde nós estamos, a grande Florianópolis, toda a região, por onde nós andarmos, Pai, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, e trazer do Teu reino. Nós oramos assim, nos colocando em nome de Jesus, amém e amém. Bem, queridos, você vai ter que me perdoar, mas eu estou com uma coriza interna, a coisa está meio complicada. Mas nós vimos esse texto, então, um texto muito já lido, muito conhecido, mas eu quero montar com você o seguinte panorama. Primeiro, nós vimos aqui logo no começo, Eliseu, homem de Deus, profeta, e o moço do homem de Deus. Uma coisa depois para você ver, para você conferir: Eliseu, ele era diretor da escola de profetas na época, e na época ali haviam até 2 escolas, e ele era diretor da escola de profetas. Depois você pode estudar melhor segundo Reis aqui, o capítulo 4, 3, você vai ver ele nessas escolas de profetas, ensinando os profetas. E ele então, ele era um homem usado por Deus, ou seja, um homem que tinha acerca do Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu foi que ele tinha um auxiliar dele, que chamava-se Geazi, mas Geazi quis bancar o engraçadinho, e quando Eliseu orou por Naamã, e Naamã foi curado, e Naamã quis pagar a Eliseu, e Eliseu falou: não, leva contigo isso daí, isso não tem nada. O auxiliar de Eliseu, escondidinho, sai correndo atrás de Naamã e fala assim: o profeta falou, tudo bem, ele não queria naquela hora, mas se você quiser dar uma graninha aí, ajudar um pouquinho, né, para ajudar lá os profetas. E pegou alguns bens, pegou dinheiro tal lá que o Naamã deu. Eliseu, sem ninguém avisar, mas é um cara conectado com o Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe ele. Eliseu falou: ô Geazi, aonde você estava? E Geazi, cara de pau: em lugar nenhum. Eliseu falou, depois você pode ler tudo isso aí, está no capítulo 5. Eliseu falou assim: seguinte, da lepra que Naamã foi curado, você agora vai ter a lepra, porque você mentiu ao Espírito do Senhor, você está brincando com a presença do Senhor. E Geazi, então, ele foi todo tomado de lepra, ele, a sua família, e ele se aparta, ele sai da presença de Eliseu. Agora, uma coisa interessante é que um homem de Deus, um profeta, sempre ele tinha um auxiliar, sempre. Você vai ver em vários textos. Você lembra de Elias? Quem que Elias chamou? Eliseu. E Eliseu foi o quê? Servo.
foi auxiliar, foi servir, foi andar junto. E Eliseu, então, ele chama um moço. Você observa que a Bíblia não cita o nome do cara. A Bíblia não fala. De Geazi falou, mas desse camarada não. Por quê? Porque ele era só um moço. Porque ele foi só uma pessoa. Então eu quero montar um quadro com você do seguinte: aquele que desfruta, de um lado, aquele que desfruta do que recebeu. E do que recebeu? Do Espírito Santo, da presença de Deus, da intimidade com o Senhor. Aquele que desfruta no seu dia a dia, contra aquele que não desfruta. Contra aquele que, ao invés de desfrutar, ele sobrevive. A partir de hoje, nós vamos parar de falar, eu estou sobrevivendo, porque nós desfrutamos do Espírito Santo, nós não sobrevivemos. Então, eu quero montar esse quadro com você. Então, aquele que desfruta, o homem de Deus, nós vamos pegar aqui esse exemplo, Eliseu. Aquele que sobrevive, o moço do homem de Deus. O moço do homem de Deus. Bem, nós vemos que o rei da Síria se levantou contra tal, aquela coisa toda, né? E continuando a ler o texto, a gente viu que o moço, o exército da Síria veio, cercou Eliseu, cercou ali a cidade. E o moço, o que sobrevive, levantou cedo. Olha só que testemunho do rapaz, levanta cedo, trabalhador, não sei, acho que ele foi na padaria comprar pão, fazer um cafezinho para Eliseu, levantou cedo, e ele levanta e ele sai, ele vê a cidade toda cercada, e ele viu o cerco. Agora, aquele que sobrevive, querido, ele tem a sua visão prejudicada. Porque Eliseu, o moço acordou cedo, ele sai e ele viu cercado. Ele viu. Pastor, ele não tinha visão prejudicada. Vou te mostrar como ele tinha. Ele viu o exército cercando. E aí, o que acontece? Quando ele vê aquilo, na realidade, ele estava completamente cego e sem direção com relação ao seu momento de vida. E pela declaração que ele faz, como a gente leu ali, que faremos? Eu não sei como é que está qual tradução você tem e qual é a expressão que está ali, mas ele diz, o que faremos? Por essa expressão nós entendemos que havia ali um sentimento de medo, um sentimento de fracasso, e agora acabou, e uma total e absoluta falta de esperança naquele moço. Agora, querido, vamos trazer isso para o nosso contexto de vida. Quando nós só sobrevivemos, as situações que acontecem no dia a dia não são exércitos que nos cercam, mas de repente são situações, problemas em casa, problemas no casamento, problemas com o filho, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas com falta de trabalho, não sei, tantos problemas, até mesmo algumas vezes há uma crise existencial dentro de nós, e nos cercam. Quando nós sobrevivemos, o nosso entendimento, o nosso ver, o nosso olhar para a situação é exatamente esse. É medo, é uma sensação de fracasso, não vai dar certo, não tem saída, e muitas vezes nós até chegamos a mergulhar tanto nisso, que nós podemos perder completamente toda a esperança. A resposta do homem que sobrevive em circunstâncias como essa, é exatamente como foi a desse moço. E agora, o que faremos? É aquela resposta sem perspectiva, é aquela resposta cega, é uma resposta muitas vezes desequilibrada, porque daí no desespero da pressão, da situação, sai para fazer bobagem, toma decisões. Meu amado irmão em Cristo Jesus, em nome do Senhor, não tome decisões em hora de pressão.
Não faz isso, porque você com certeza, não é profecia, mas é certeza que você vai fazer besteira. E não vou pedir para você levantar a mão aqui, quantos já fizeram isso? Eu sou um deles. Eu já fiz isso. De tomar decisões em hora de pressão. E olha só, a palavra do Senhor nos chama a atenção, que aqueles que não entendem as coisas de Deus, não entendem porque lhes falta o Espírito, porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a palavra de Deus fala sobre isso. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Quem sobrevive não consegue discernir, porque lhes falta o Espírito do Senhor. E aquele moço, olha só que coisa linda, ele servia, ele era um servo, ele era servo de Eliseu. Você não acha que ele via, que ele acompanhava e até mesmo participava da revelação, das manifestações do Espírito Santo que aconteciam ali com Eliseu? Você acha que ele não via? Você acha que ele não via Eliseu levantando de manhã e falar: "Ô rei de Israel, não vai pela esquerda porque a Síria está lá"? E Israel era livre. No dia seguinte, o rei de Israel, não vai pela direita porque agora eles estão aqui. E Israel era livre. Você acha que ele não via essa revelação? Você acha que ele não via Eliseu na sua intimidade com o Espírito Santo? Você acha que ele não via? Mas quantos sabem que simplesmente o ir, o fazer e até mesmo participar no seguinte sentido de você estar contemplando, que tudo isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Isso não foi suficiente para tirar aquele moço do lugar de simplesmente moço, de um lugar de simplesmente de um sobrevivente. Porque os vencedores, eles fazem mais do que o suficiente. E com a questão do Espírito Santo, queridos, os vencedores fazem mais do que o suficiente no desfrutar do Espírito Santo. Eu vou na igreja, eu oro em casa, eu leio a Bíblia, eu vou no pequeno grupo. Fazem mais do que o suficiente, mais do que o suficiente. A palavra de Deus é linda, né? Apocalipse, depois você pode ver, mas tem vários textos da palavra de Deus falando sobre fazer mais do que o suficiente. Um dos textos de Apocalipse diz assim, Apocalipse 3, 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Uau! Mas pastor, esses dias atrás o senhor pregou que aqueles que aceitam Jesus estão sentados com ele lá à direita. Exatamente. Isso quer dizer que pode acontecer de ter gente que aceita Jesus, mas no caminhar, no seu dia a dia, do seu andar, ele pode acabar naquela situação de que o próprio Senhor Jesus disse. Aquele dia muitos vão clamar: Senhor, Senhor, nós expulsamos, nós falamos, nós pregamos. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Ou seja, não teve relação, não teve proximidade, só aceitou Jesus, só fez o suficiente. Sabe, queridos, desfrutar é mais do que o suficiente. Desfrutar do gozo, do Espírito, da presença é mais do que o suficiente. Olha só, Eliseu, de bate pronto, quando o moço vem com essa situação, o que faremos? O que ele faz? Se você quiser anotar, isso é princípio para a nossa vida. Experimenta fazer isso na sua vida, para você ver que coisa linda e maravilhosa.
Em primeiro lugar, versículo 16, Eliseu, ele declara a real perspectiva da circunstância. Pode ver lá, o moço vem trazendo: Senhor, o que faremos agora? Eliseu, ele declara a palavra dizendo o seguinte: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele declarou a palavra do Senhor, a palavra, depois eu vou mostrar. Mas deixa eu chamar a sua atenção, queridos. Fala a verdade. Quando a coisa entorta, quando a situação é difícil, quando de repente teu filho, tua esposa, sei lá, chega para você: e agora? A situação está assim. Qual é a ansiedade e o desespero que entra no teu coração? Eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que achar alguma coisa para fazer, eu tenho que falar: não, olha, vamos fazer pela esquerda, vamos fazer pela direita, não, vamos fazer essa estratégia agora. Não é isso? A gente fica trazendo várias situações, mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que Eliseu, alguém que desfruta, fez? Ele trouxe a palavra do Senhor. Peraí, moço, é o seguinte: mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Em 1 João capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Meu querido, você acha que essa palavra está na Bíblia, ou essa palavra para ser uma verdade viva na tua vida? Então, quando as situações se aparecem, surgem, o que a palavra de Deus diz? Eu sou de Deus. E a palavra de Deus diz que por ser dele, por conhecer a ele, por ter intimidade com ele, com o Espírito dele, eu tenho vencido falsos profetas. Então essa situação está sendo uma situação de falsa profetização sobre a minha vida. Então, espera um pouquinho só, maior é o que está em mim do que isso daí. Pode parar, acabou. Não vamos entrar em desespero, não vamos tomar decisão nenhuma. Espera aí, a palavra de Deus diz isso: maior é aquele que está em nós. Maior é aquele. E Eliseu, ele faz exatamente isso. Em primeiro lugar, ele traz a palavra. Ele traz a palavra. E olha que coisa interessante, o que diz João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele traz a verdade, para a verdade e liberdade da situação que ele está passando ali. E o que Romanos 10,17 diz? Que a fé vem pelo ouvir, o quê? A palavra de Deus. O que ele traz ali? Ele traz o combustível da fé, a palavra do Senhor. E o que ele, por cima de tudo, recheia esse bolo? Com Hebreus capítulo 11, verso 1, que diz que a fé é a convicção do que não se vê. Gente, você imagina você sair e ver tudo cercado? Ô convicção boa essa! Você tem a convicção, a certeza das coisas que não se vê. Você não está vendo absolutamente nada. Nada. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda. Tem um texto em Romanos lindo e maravilhoso, do capítulo 8, que traz uma relação de situações, de lutas, e aí o final do versículo, no versículo 31, né, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ai. E aí, você já começou a declarar aí, no teu lugar, sentado? Se Deus é por nós, quem será? Sabe, queridos, a visão e o entendimento tapados, a cegueira. Aquele moço estava cego, apesar de estar vendo, cercado, ele não estava com nenhum entendimento, com nenhuma visão, porque era uma pessoa feita a somente sobreviver e não a desfrutar do que já tinha recebido. Amado, você já recebeu do Espírito do Senhor, você você da marca do Senhor Jesus sobre a sua vida, você já tem conhecimento do viver em Cristo Jesus, mas agora, você tem desfrutado
Desfrutado disso. E o desfrutar disso nós vemos ali com Eliseu. Em primeiro lugar eu trago a palavra. Tem uma situação sobre a minha vida, em primeiro lugar eu trago a palavra. Essa é a verdade. E olha só, que coisa tremenda. Um segundo, tem bastante coisa para falar, mas não vai dar para falar. Então, vou passando aqui. Um segundo aspecto. Eu queria falar só uma coisinha sobre esse aspecto dos nossos olhos abertos. Sabe, uma séria realidade que nós vivemos em nossos dias como igreja, essa é uma séria realidade, tá? A igreja do Senhor Jesus, sobre a nação brasileira, uma séria realidade que ela vive hoje, é a falta de falarmos, estudarmos, compartilharmos a palavra de Deus. E em contraponto a isso, nós trazemos um intenso falar, murmurar, reclamar, os achômetros nas conversas que nós temos. Então, a nossa perspectiva nunca vai ser a real assim. Nós não trazemos a perspectiva real. A perspectiva real é a do Espírito. Mas nós trazemos, na realidade, uma cegueira, um irreal. Nós trazemos, às vezes, algo irreal, até para o nosso irmão. O irmão vem compartilhar um problema, e a gente começa a entrar com achômetros, com conclusões, com deduções pessoais, e aí o que nós trazemos? Nós trazemos ainda maior cegueira para o nosso irmão. Para o nosso irmão. Você consegue entender essa triste realidade? Por quê? Porque está faltando à vida da igreja o falar, o estudar e o compartilhar a palavra do Senhor. Olha só a prática, Atos 2,46, né? A prática da igreja primitiva. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Haviam reuniões. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos fazer uma parada aqui. Se partiam o pão de casa em casa, por que tem que repetir que tomavam as refeições? Conclusão: o partir o pão era o pão da vida, era a palavra do Senhor, era a verdade. As refeições eram as refeições, porque depois que partiu o pão, que falou, que estudou a palavra de Deus, aleluia, vamos comer. Essa realidade nós precisamos, isso não é revelação do Espírito, não é nada não, é só exercício nosso, trazer a existência em nosso meio, trazer a existência, no meio dos pequenos grupos, no meio dos relacionamentos com o corpo, trazer a existência. Um segundo aspecto interessante, vemos a palavra em primeiro lugar, mas olha só que coisa linda, o versículo 16, né? Nós vimos ali que o moço trouxe, então Eliseu falou da palavra, e no versículo 17 vem o segundo aspecto interessante, que aí você não esperava por esse, que é o sobrenatural. O primeiro aspecto é a palavra de Deus, o segundo aspecto é o sobrenatural. Por quê? No versículo 17, o que Eliseu faz? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos e que ele veja. Os olhos daquele moço foram abertos. Aquele moço era um sobrevivente e ele é abençoado por alguém que desfruta. E os olhos são abertos, e a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que aquele moço contempla os carros, as carruagens, os cavalos de fogo cercando Eliseu. A visão deve ter sido uma coisa estrondosa. Fala a verdade, isso é ou não é o sobrenatural? Não é? Você conseguiu perceber como é que se enfrenta a situação do dia a dia? Amém. É com o seguinte, ou eu sobrevivo, ou eu desfruto. Amém.
E no desfrutar, o contemplar da situação do dia a dia em primeiro lugar, eu trago a palavra, e em segundo lugar, eu vou orar, eu vou para o sobrenatural. Opa! A coisa aí começa a ficar legal. Aquela perspectiva que foi anunciada por Eliseu, olha, mas são os que estão conosco, ela vem à luz, nos olhos daquele moço. O aspecto da fé é trabalhado na vida daquele rapaz também. Amado, olha só, é um ponto positivo e negativo esse aspecto da fé. Por quê? Positivo porque o rapaz vê, puxa, é isso aí, tem que ter fé, eu tenho que estar desfrutando do que eu recebi. O aspecto negativo é que aquele rapaz está sendo que nem Tomé. Sabe Tomé? Quando Jesus ressuscitou, se Tomé não colocou o dedo no buraco da mão lá de Jesus, ele não ficou contente. Que fé é essa? Que fé é essa? Isso para mim é um chamado de atenção. Falar, ó, você está pisando na bola, meu. Você vai ficar meio de lado aí. Amado, o grande ponto é que sem a palavra de Deus não tem fé. Não tem fé. Não tem sobrenatural. E a minha colocação, minha pergunta agora é: qual é a minha, a sua, qual é a nossa situação hoje? Eu estou vendo ou eu estou cego? Eu estou desfrutando ou eu sou um simples moço? O desfrutar, queridos, olha só que coisa linda. O que o desfrutar faz? Versículo 18. Desceram contra Eliseu então, e Eliseu orou: fere de cegueira. Que coisa tremenda. Os sírios vieram e ele disse: fere de cegueira. E é interessante que a situação inverteu. Em primeiro lugar, o moço estava cego. Ele estava vendo o exército e ele estava em desespero. Você já percebeu uma coisa interessante? Que o sobrevivente, por ter a cegueira, a proporção da situação afeta diretamente seus sentimentos e seu pensamento, afeta diretamente seu coração. Por quê? Porque aquele moço, no primeiro momento, ele voltou desesperado. O que faremos? Eu imagino que aquele rapaz deve ter pensado assim: não dá para fugir pelos fundos porque eles cercaram, não dá para fugir pela frente porque eles cercaram, ficar dentro de casa não dá para se enterrar. Então acabou a linda história do moço. Eu imagino que ele deva ter pensado isso. Eu imagino que ele deva ter concluído os seus pensamentos: puxa, já mais de 2 vezes o rei da Síria vai para um determinado lugar e é desbaratado, porque Deus fala com Eliseu, e aí, tá vendo Deus? O que você vai fazer? Você consegue associar isso com algum momento seu? Eu fui para a tua igreja, eu fui lá servir ao Senhor, e olha o que aconteceu comigo. Deus, peraí, onde é que está? Cadê? Você percebe a cegueira? Você consegue perceber a cegueira? Agora, a coisa inverteu. O exército veio, o Senhor se manifestou e todo o exército ficou cego. Da mesma proporção que, quando eu estou numa cegueira da perspectiva real, e a perspectiva real é a do Espírito, quando eu estou numa cegueira, porque eu não tenho intimidade, relacionamento com o Espírito Santo, nessa mesma proporção que eu estou cego, e que a circunstância que me cerca, o que eu vejo naturalmente, afeta os meus sentimentos e os meus pensamentos, a mesma proporção aconteceu ao contrário. Os sírios estavam cegos. Então, desespero deveria haver naquele coração, daquele exército. Gente, nós viemos contra, agora estamos cegos. Que isso? O que está acontecendo? O que eu quero chamar a tua atenção, queridos, sabe o que é?
É porque eu vejo nessa situação uma estratégia violenta de evangelismo. Imagina os sírios, aquelas pessoas duras, difíceis, parentes às vezes, gente de trabalho, que você está orando há 29 anos e 6 meses e nada acontece. Duro. E aquele pessoal vem sempre contra você, falando, dizendo e tudo mais. E aquilo é uma oposição. O que eu faço? Eu declaro a palavra, em primeiro lugar. E depois, eu vou orar. Senhor, fecha essa oposição com cegueira. Quer me ferir, mas põe cegueira. Você vê ali depois o que Eliseu fala com eles. Olha, peraí, não é aqui que está o homem a quem procurais. Acho que Eliseu estava falando assim, não é aqui que está Jesus, peraí, eu vou te levar lá para Jesus. É isso que você vai falar para as pessoas que te servem. Peraí, não é aqui, eu vou te levar à presença de Jesus, vem comigo. Vem comigo. Sabedoria, que coisa tremenda, inverteu a situação e está levando na oportunidade. Qual que era a oportunidade? Que a Síria vinha para destruir ele. Qual era a oportunidade? De repente, pessoas que querem te prejudicar, pessoas familiares, ou quem sabe pessoas do seu trabalho, ou vizinhos, que querem o seu prejuízo, que querem se levantar contra você, que por uma, inveja, por qualquer coisa, não interessa a origem, mas vão contra a tua vida. Peraí, ele precisa do Senhor Jesus, precisa da graça do Senhor. Gente, isso não é de quem sobrevive, isso é de quem desfruta do Espírito do Senhor. Porque você olhar para uma situação contra e você desejar a conversão, a restauração, a cura e a transformação, é um pouquinho complicado. Não é uma coisa que um sobrevivente faz da força. E aí os sírios são levados exatamente naquele lugar de força e poder do território de Israel. Não levados na capital, Samaria, na presença do rei de Israel. Aqui devia chover guarda para todo lado, o lugar de maior força, e ali eles são levados. Está aqui a pessoa que você precisa conhecer. E aí o que Eliseu faz? Ele ora: Senhor, abre os olhos. Imagina o susto dessa turma. Abriu os olhos, estava no meio dos braços do Pai. Já pensou? Que coisa linda. Eles não estavam no meio do braço dos pais, mas estavam no meio do lugar de maior força do exército de Israel, onde estava o rei. E aí o rei: feri-los, ei! Coisa interessante, né? Sobrevivente falar: vamos à vingança. Mas ainda bem que ele perguntou. E olha só que coisa mais desconexa. O homem que desfruta: não, nós vamos servi-los. Ai, servi-los, porque o homem que desfruta, ele sabe contra quem é a nossa luta. Não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades que têm cegado. E o homem que desfruta, ele é tomado da armadura do Senhor, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então ele toma da armadura, do DNA do Senhor, para exercer bondade, misericórdia, generosidade.
E aí a gente vê o versículo 23 e o último, para nós terminarmos. A força que vinha contra Israel foi quebrada. A oposição que existia ali naquele momento foi neutralizada. E o aprendizado sobre a intimidade com o Espírito Santo foi evidenciado. Eu não sei o que aconteceu com esse moço, mas se ele não se converteu aqui, se ele não buscou do Espírito Santo de Deus aqui, porque que coisa tremenda, queridos, que coisa tremenda. Mas, pastor, por que isso? Eu quero chamar a sua atenção agora. Como é que nós vamos falar do Espírito Santo se nós não temos ido mais do que o suficiente na nossa intimidade com o Espírito Santo? Como é que nós vamos... eu posso ser um moço do Espírito Santo, eu posso fazer tudo, servir ao Espírito Santo, acompanhar, ver os milagres acontecendo ali, aqui, os eventos, o sobrenatural. Mas é mais. O Espírito Santo, ele quer te usar, ele quer usar você, ele quer fluir na sua vida, no seu viver. A batalha que você tem amanhã, a semana que você tem pela frente, o Espírito Santo quer. Sabe, amado, falar sobre o batismo no Espírito Santo, nós poderíamos entrar em tantas analogias, mas não é nada disso. Vamos viver a simplicidade do Evangelho, vamos deixar a analogia e vamos falar: vem Espírito do Senhor. Eu sou batizado já, mas agora me encharca, agora me encharca, me renova mais os dons do Espírito, Senhor, os frutos do Espírito. Amado, como nós necessitamos dos frutos do Espírito. Se você for ver em Eliseu, eu vejo que ele foi dirigido pelo Espírito Santo, porque quando aquele moço veio falando: que faremos? O exército nos cerca. Eu acho que eu ia me pegar junto com aquele moço e falar: e agora? Eu vejo ali que Eliseu falou: não, vamos deixar o domínio próprio do Espírito Santo. A hora que o rei de Israel se levantou assim: eu feri-los-ei. Acho que ele foi tomado pela mansidão do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo. Não, nós vamos servi-los. Você consegue entender isso na sua vida? Você consegue entender isso? Que isso é o que está proposto para nós acerca do Espírito Santo? Você consegue entender isso? Que vai mudar uma dinâmica de tentarmos resolver o dia, como se o dia fosse algo que nós temos algum poder para resolver. O dia, quando eu digo as nossas situações, os nossos problemas de casamento. Quer ver isso? Problema de casamento. Não vou pedir para levantar a mão aqui quem tem problema de casamento. Eu tenho certeza que tem. Eu sabia uma das coisas que Deus me mostrava no começo dessa reunião, especificamente uma pessoa. O seu coração está tão ferido, está muito ferido. A aparência está disfarçando bem, está servindo ao Senhor, mas está ferido. Está ferido. Sabe mudar essa dinâmica? Por que eu vou andar ferido? Eu não preciso andar ferido. Por que eu vou me prender a algo que eu não preciso ficar preso? Você consegue entender, queridos? Esse é o desafio que o Senhor está nos trazendo agora. Não há situação que o Espírito do Senhor não possa entrar. Sabe por quê? Porque Ele é o que perscruta os corações. É Ele. Então Ele pode entrar em qualquer lugar. Amado, a nossa mensagem nessa manhã vamos viver uma vida mais do que o suficiente de dependência do Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Isso aí vai ser um problema seu. Isso é um problema seu, porque você sabe andar. Você conhece o Senhor, você conhece a palavra, você tem a palavra de Deus com você. Como é que eu vou fazer isso? Não me pergunta. Se você me perguntar, você vai apanhar. Eu vou te dar uma surra, porque você sabe.
Você sabe. Você sabe. Quando você está com uma necessidade, você sabe para que lado correr para tentar atender aquela necessidade. Quando você está com fome, você sabe onde é que fica a cozinha. É ou não é? Quando você está com a bexiga cheia, você sabe onde é que fica o banheiro. Então, amados, o ponto é, nós precisamos romper esse lugar que nós estamos sentados. Nós precisamos entrar mais fundo no Espírito Santo. Eu quero terminar para nós orarmos. Me perdoa o horário, mas eu quero contar uma experiência tão suave, tão mansa, tão maravilhosa, tão especial da parte de Deus. Mas como Deus falou comigo. Eu estava com alguns probleminhas na minha mão. Tenho já, diagnosticado lá a lesão por esforço de repetição nessa mão, né? Essa aqui já foi operada disso, né? Essa aqui ainda não. Então, começou a surgir aqui, fui no médico, tal, passou lá uma série de coisas. Ele falou que o meu grau é o pior. Eu estava no topo, que a indicação de cirurgia era imediata. Ele me perguntou: você tem dor? Eu falei: não. Às vezes vem, às vezes não. Eu dou uma enganada e tal. Beleza. Aí um determinado dia, semana passada, retrasada, não me lembro, começou a doer demais. Eu até botei uma faixinha aqui para tentar dar uma paralisada no dedo, porque eu não conseguia fazer isso aqui com o dedo, que doía demais, muito. Então eu botei a faixinha para segurar. E eu tinha aula de Velho Testamento, GV College, e fui dar aula. Olha, isso aqui não vai me segurar não, né? Vamos lá dar aula, tá? Estou dando aula. Terminou a aula, uma das alunas vem: pastor, o que tu fez aí? Eu falei: estou com uma dorzinha boba aqui e tal, né? Eu não gosto de dar muito pano para doença, né? Então, a dor que tá doendo. Ela vai: posso orar? Eu achei tão simples, sabe? Tão assim, porque normalmente vai se conversar: está doendo, olha, eu já fui em tal médico, em tal lugar, tal lugar. Não, posso orar? Ela: pode. E ela pegou a mão e orou. Senhor, a cura já foi determinada. Ela terminou de orar, gente. Eu levei um susto, porque o dedo já estava fazendo isso aqui, não estava doendo nada. Aí ela perguntou para mim assim: passou a dor? Eu falei: passou, eu não podia fazer, eu não podia abrir o dedo. Então vamos agradecer? Vamos. Simples assim, gente. Mas me diz uma coisa, isso não é um viver no Espírito? Isso aí. Amém. Quando a gente, olha, eu faço isso. Se tem um problema, olha, procura tal médico, faz tal coisa, faz uma compressa, põe um gelo, põe para cima, põe para baixo. Vamos orar. Isso aí. Vamos orar. Essa prática, essa vida no Espírito. Amado, faz 2, 3 semanas. Nenhuma dor. Você sabe que eu estava a ponto até de conseguir um barateamento no valor do carro, 0, por causa do problema na mão. Eu falei: oh Deus, glória a Deus, não tem problema não. Não tem problema, deixa o carro. O carro é passageiro, mas isso aqui é marca do corpo de Cristo, é do poder de Deus. Amado, isso está em mim, em você, em nós aqui, gente. Vamos perder esse medo por causa de uma cegueira. Dá para entender, queridos? Eu gostaria que você ficasse em pé agora. E eu gostaria que nós fizéssemos o seguinte: nós não temos muito tempo mais, porque já passou bastante a hora. Eu queria fazer o seguinte: eu queria que nós pudéssemos orar. Mas nós não vamos orar porque nós queremos ver sinais e milagres. Não, isso também a gente quer ver, né? Mas nós não vamos orar com esse objetivo.
Nós vamos orar com o objetivo de trazer à existência a vida do desfrutar daquilo que nós já temos recebido, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor. Por isso, eu gostaria de chamar aqui rapidamente à frente todos aqueles que estão enfermos, com doenças no físico ou com doenças na alma, machucaduras, feridas, rapidamente, que nós não temos muito mais tempo, rapidamente, e que